Amigos de Coronel José Dias, Piauí, eu sou Fábio de Oliveira e você vai tomar um chá com o Fábio da Flerte, hoje nesse dia 6 de agosto, né? É a parte 2, né? Para que você entenda esse vídeo, né? Publiquei o vídeo 1, né? Essa é a parte 2, né? Que tratamos de temas importantes, né? Temas relevantes para a sociedade de Coronel José Dias, Piauí. E onde o YouTube alcança, né, a abrangência, né, do YouTube, né, do nosso canal Fábio de Oliveira 7332. Então, este prefácio, antes de mais nada, vamos fazer, né, esse prefácio, né, esse início, é uma reflexão, né, uma reflexão da vida, né, com esta frase, né, o perseguidor é logo perseguido, né. Perseguidor é logo perseguido. Isso é uma referência bíblica, né? Especificamente tratando do apóstolo São Paulo, né? Do apóstolo São Paulo, que antes de ser apóstolo, né, do Senhor Jesus Cristo, seu nome era Saulo, e ele era perseguidor das igrejas, né, do povo, dos crentes, né, das pessoas que acreditavam em Deus, né? Então ele, como Saulo, ele fez barbaridade, né? Ele achando que estava correto, né? Era um homem da lei. Então ali ele praticava, né, todo tipo de ato, né? Quando encontrava os crentes orando, promulgando o nome de Deus ou do Senhor Jesus Cristo, ele evidentemente, né, descia do seu cavalo já com a lei na mão e se assenhoreava deles, maltratava, matava até, torturava, levava os presos, né, manietados, né, tem referências bíblicas tratando desse assunto, mas que, numa certa ocasião, ele já indo, né, praticar esses atos, né, que ele imaginava serem corretos, ele caiu do cavalo, né, um resplendor de luz cercou ele, e ele caiu do cavalo, né? Foi quando o Senhor Deus apareceu para ele, né? E falando no resplendor, o chamou pelo seu nome, né? Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Então, a partir daquele momento, houve a conversão dele, né? Ele deixou aquelas obras infrutíferas, né? E foi fazer a vontade de Deus, foi pregar o evangelho, né? Foi pregar o evangelho. Então, diante dessa pregação que ele foi fazer, ele encontrou muitos espinhos também, que aí ele passou a ser perseguido, né? Ele foi perseguido. Ele antes era perseguidor, aí virou perseguido, né? Perseguido, para ele experimentar um pouco, né? Na carne e na alma, né? O quanto é ruim ser perseguidor, né? E o quanto é ruim ser perseguido, né? Perseguido, aquelas pessoas merecidas, né? Que acham que tudo tem que ser sob o seu controle, sob a sua determinação. Então, Paulo era uma pessoa como essa, né? Saulo, né? Melhor dizendo, né? Que antes ele era Saulo. Então, Saulo perseguia. Então, ele foi ser perseguido, né? Quando se tornou apóstolo, né? Do Senhor Jesus Cristo. Mas, experiência disso para ele, né? Ele escreveu inúmeras epístolas, né? Que são cartas, recomendações a igrejas, né? Naquela época, né? Que hoje estão nas referências bíblicas, né? Aos Coríntios, né? 1 e 2, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses. Todas essas epístolas foram escritas por ele, né? São recomendações, né? Para a pessoa ter cuidado, para abrir os olhos da pessoa, para a pessoa, né? Se olhar no espelho e verificar suas obras. Será que eu estou agindo correto, né? Fazendo dessa maneira? Será que isso é justo? Então são cartas, recomendações, as epístolas, né? Então, diante disso, né, desse prefácio, né, desse pensamento, né, extraído das próprias referências bíblicas, eu me dirijo ao povo de Coronel José Dias, né, esse município onde tem o meu canal Fábio de Oliveira 7332 no YouTube.
para tratar sobre o assunto que já tratei no vídeo anterior, né? No vídeo anterior, essa é a parte 2. Nós falamos de reforma da Previdência e do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal, né? Então a reforma, eu falei, né? Dos pontos, né? Que gerou discussões e considerados por muitos juristas, né? Advogados, né? Uma parte bastante injusta, né? Injusta, porque o governo federal tem que ter esse olhar de proteção social, né? De proteção social, de governo federal, mas governo estadual, governo municipal, todas as pessoas envolvidas, né? Em cargos de confiança, né? Uns são eleitos pelo povo, outros por indicação do próprio gestor, mas para que tenham esse olhar social também para os seres humanos. Eu costumo dizer que nós, seres humanos, nós valemos muito mais que carros de luxo, do que prédios, né? Do que prédios, né? Nós valemos muito mais por conta da vida, né? A vida vale muito mais que um automóvel, seja ele um Toyota, seja ele uma Frontier, seja ele um Nissan, né? Seja ele um Citroën, né? Seja um Ford também, né? Então nós valemos muito mais que esse objeto, porque temos vida, né? Temos vida. Então falta esse olhar de proteção social dos governantes, né? Sobre nós, né? Das pessoas que estão, né? No poder, estão acima, né? De nós, ou colocado por voto direto, ou que tenha sido por indicação, né? Então essa reforma da Previdência trouxe essa discrepância, né? No ponto da pensão por morte, né? Que antes era 100%, hoje, com a nova reforma, né, a EC 103, que foi promulgada em 13 de novembro de 2019, passou a se receber, né, 50%, né, do valor apurado daquele benefício, né, isso na pensão por morte, né, o que falecia o marido ou falecia a esposa, né, o cônjuge, né, o vivo, ele terá direito só a 50%. Isso gerou muitas discussões e também na aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, porque o percentual, eles racharam a aposentadoria, né? Tem a primeira, pago 100% do benefício, né? Quando a pessoa se acidenta no seu trabalho, na empresa, né? Que não pode mais realizar suas atividades rotineiras, né? Ele terá direito a 100% do benefício, mas não sendo nesse caso, houve um redutor, né, de 60% do valor do benefício, né? Como mencionei no vídeo anterior, é como se a pessoa fosse perceber R$ 3.000 e recebesse, né, no caso, R$ 2.100, né? R$ 2.100, né? Uma redução drástica, né? 40% do valor, né, do benefício. 60% de 3.000, no caso é 1.800, melhor dizendo. É R$ 1.800, né? Como se a pessoa fosse receber 3.000 e ficasse recebendo 1.800, né? Acrescidos, né? É a partir dos 20 anos de contribuição daquela pessoa, das contribuições feitas ao INSS. E a cada ano que se passar dos 20, né? Que exceder, você ganha 2 pontos, né? 21 anos de contribuição, aí você já ganha 2 pontos. 22 anos, você ganha mais 2 pontos. E assim sucessivamente, até chegar a 100%. Acontece que o tempo passa e você simplesmente poderá morrer, né? Naquela jornada, né? Evidentemente que todos nós nascemos e morremos, né? É a determinação de Deus, né, para a vida dos seres humanos, assim como as plantas, né? Tudo que nasce morre um dia. Então ficou dessa maneira, né? Houve muitas discussões e só lembrando que nessa reforma da Previdência, que não é a Previdência do Bolsonaro, não é, ela foi apelidada, mas não, ela já vinha bem antes, né? Porque havia essa necessidade da otimização dos gastos, né? Então já havia aqueles projetos, já vinha, né?
tramitando até chegar, né, a votação em plenário, né, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e enfim, a sanção do presidente da República, né? À época, Bolsonaro assinou, né, mas já vinha de governos anteriores, né, desde o governo, né, do primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva, passou pelo governo Dilma Rousseff, Michel Temer e acabou se materializando, né, no governo de Bolsonaro. Então, foi promulgada, né, foi promulgada essa nova previdência, né, que trouxe esses fatores e com esses pontos, né, que estão sendo discutidos, né, judicialmente na justiça, né, por conta da inconstitucionalidade, né, de direitos, né, e principalmente nessa parte no tocante da proteção social, da discriminação, né, da proteção social é porque quando você fica mais de idade, passa de 50 anos, evidentemente que se é acometido de precisa comprar medicamentos, ter uma alimentação não boa, que não temos mesmo, isso é verdade, não temos mesmo, né? Por conta das condições, né? E uma série de gastos. Então aqui naquele momento é que você vai necessitar de mais proteção social. Aí o governo te vira as costas, né? O governo federal. Então isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, no STF, que é o guardião da Constituição, né, para dirimir se as leis realmente, né, são de proteção ou não. O que eles estão discutindo é que isso gerará um gasto enorme para o governo federal. Mas eu me pergunto, e na Previdência Social? Não foi alterado em nada de outros setores. Por exemplo, a parte dos ruralistas, né, dos ruralistas. Isso houve uma negociação, né, a bancada da bala, né, negociou com o presidente na época para que não houvesse, né, alteração, né, a mulher continua aposentando com 55, o homem com 60. Eu acho que até deveria ser menos, né, deveria ser menos porque os ruralistas trabalham muito mais, né? Há um enorme sacrifício, né, na zona rural e essa convivência toda com o semiárido, mas ficou da mesma maneira. Então, para eles economizar aqueles gastos que eles queriam otimizar, eles meteram o fumo noutra classe, né? Então, eles tinham que meter o fumo em alguém, né? Então, os sorteados foram esses setores, né, que mencionei, né, da questão da pensão por morte, para que houvesse aquela economia desejada, né, e almejada por eles para a otimização dos gastos federais, né? Então, considerado por juristas bastante injustas, né? Então tá no STF para definir sobre esse aspecto, como mencionei no vídeo anterior, né? O STF decidirá. Houve uma enxurrada de ações na justiça reclamando daquilo, mas que essas ações foram suspensas por conta do entendimento da TNU, né, que é a Turma Nacional de Unificação, né? Eles definiram, chegar a esse consenso, que só após o STF definir, né, é que essas ações poderão retornar, né, ao seu curso normal, né, nos TRFs, né, 1, 2, 3, TRF 4, aqui no Piauí é o TRF 1, né, a abrangência da nossa região, que é por região, né, me parece que 5 TRFs, né, até o TRF 5. Então, estamos aguardando, né, é bastante esperada essa definição do STF, para que ele se debruce nesse assunto, né, e julgue, né, se é constitucional ou não, principalmente esses pontos, né, da reforma, né, da EC 103, que foi publicada em 13 de novembro de 2019. Então, fiquem com Deus, forte abraço, né? Hoje falei mais uma vez aqui de Previdência, STF,
para o meu canal no YouTube, @FábioDeOliveira 7332. Grande abraço!